Teremos o jogo do tricolor suburbano contra o gigante tricolor soberano São Paulo Futebol Clube, nesse tradicional e bonito Estádio do Café, aí em Londrina. Tudo bem, meu pivô? Tudo bem, João Guilherme, boa noite para você, boa noite já ou não? Será? Deixa eu ver que horas são exatamente. Agora 6 horas, final de tarde, boa tarde ainda para você, para todo mundo ligado no Expediente Futebol. É isso, estamos aqui em Londrina, no Estádio do Café, só a Copa do Brasil mesmo para proporcionar esses encontros inusitados. Pela primeira vez na história, tricolor suburbano contra o tricolor paulista, famoso tricolor paulista, as duas equipes frente a frente na estreia das duas equipes na Copa do Brasil 2018. Do lado do Madureira, pelo lado do Madureira, o tricolor suburbano vivendo um momento muito ruim nesse início de temporada. Em 4 jogos no Campeonato Carioca, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Técnico PC Guzmão, que no ano passado foi bem à frente do Madureira, levando a equipe até o 6º lugar do Campeonato Estadual. Dessa vez não repetiu a boa campanha. O PC Guzmão rescindiu o contrato com o Madureira e hoje quem vai comandar a equipe é o ex-goleiro e é auxiliar, até então auxiliar do PC Guzmão, Acácio, campeão brasileiro pelo Vasco da Gama na época de goleiro, em 1989. Também foi para a Copa da Itália de 90, defendendo a seleção brasileira junto com o Tafarel, eram os 2 goleiros da seleção naquele instante. Não é muito a do Acácio ser o técnico efetivo da equipe, o interesse dele é ser mesmo auxiliar, mas como não teve jeito, o PC Guzmão rescindiu o contrato. Hoje quem vai comandar a equipe do Madureira será o Acácio, que na frente terá outra figura importante, ou pelo menos conhecida do futebol brasileiro, o atacante Souza, aquele mesmo artilheiro do Goiás, jogou pelo Corinthians, chegou a ser reserva do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, passou pelo Flamengo, pelo Bahia. Hoje o Souza, o Caveirão, comanda o ataque do Madureira. Ele inclusive disse mais cedo pra gente que pretende pendurar as chuteiras ao final do Campeonato Carioca desse ano. Assim vem o Madureira para encarar esse grande desafio, saindo de Madureira. Evidentemente estamos em Londrina, justamente vendeu o mando de campo o Madureira para conseguir uma arrecadação maior. Há também as informações de que o estádio lá na rua Conselheiro Galvão não teria a estrutura necessária para um jogo com transmissão pela televisão, com uma iluminação adequada para o jogo à noite. Por isso o jogo veio para cá e acaba sendo bom para o Madureira conseguir adequar o seu planejamento financeiro para todo esse ano de 2018. Pelo lado do tricolor bem mais famoso, o tricolor paulista, o São Paulo veio a Londrina com algumas ausências. A mais comentada ou a mais polêmica continua sendo a ausência do peruano Cueva por questões disciplinares, mas também vem sem outro jogador importante o São Paulo para cá, o volante Petros, que foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, naquele jogo contra o Bahia no estádio do Morumbi. O Petros pegou um gancho de 4 jogos, o São Paulo conseguiu diminuir esse gancho, essa suspensão, para 2 partidas, e o Petros tem que começar a cumprir essas suspensões em uma competição nacional. Não estamos falando de Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, mas ainda assim o Petros está fora do jogo, não veio para cá, para o interior do Paraná. No lugar do Petros, a informação que a gente tem, na segunda-feira, Dorival Júnior, inclusive acompanha o treinamento, o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, optou pelo Araruna e deve sim ser o Araruna o substituto do Petros. Outro cara que poderia ter essa possibilidade de ser titular é o Hudson, que foi muito bem no Cruzeiro no ano passado, mas o Hudson ainda se recupera de uma lesão muscular desde o ano passado, ainda sentiu incômodo com alguns movimentos em campo. O Hudson veio para cá sim, mas vai ficar com uma opção no banco de reservas. Pelo menos essas as informações preliminares, e ao longo da nossa programação a gente confirmará se de fato o Araruna será o substituto do Petros. De resto, João Guilherme e amigos do Expediente Futebol, o que a gente espera é a escalação titular de São Paulo igualzinha à escalação titular do último jogo, sábado, derrota por 2-1 para o Corinthians no estádio do Pacaembu. Fica apenas este asterisco, quem joga se Araruna ou Hudson, com o Araruna largando na frente. João. Ô, meu amigo André Cavalcante, o São Paulo, né, as pesquisas apontam há muito tempo, o São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil. É uma torcida gigantesca. E nessa região aí, há uma concentração muito grande de torcedores de times de São Paulo, né? A expectativa é boa de público aí? Vai ter muito São Paulino aí hoje?
João, já tive aqui outras oportunidades que eu percebi a cidade mais mobilizada. Em 2016, por exemplo, o Palmeiras, mobilizada num jogo nesse sentido, que um grande paulista vem para cá e justamente a população local de toda essa região aqui do Paraná, a boa parte da população torce por grandes clubes paulistas. Em 2016 eu tive aqui acompanhando o Palmeiras e América Mineiro, Palmeiras arrancando para o título do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro vendeu o mando e fez o jogo aqui, e aí o estádio ficou bem cheio mesmo, os palmeirenses lotaram o estádio. O próprio São Paulo no ano passado também jogou pela Copa do Brasil contra o PSTC aqui em Londrina, mas aí foi por uma outra questão, o estádio em Cornélio Procópio era muito acanhado mesmo e o jogo foi aqui e tivemos um bom público, algo em torno de 20 mil pessoas para São Paulo e PSTC no ano passado. Dessa vez eu percebo a mobilização um pouco mais tímida do torcedor são paulino e a justificativa que eu encontrei por aqui é que fez um tempo muito ruim, o mau tempo dos últimos dias, muitas chuvas, porque não só o pessoal de Londrina vem para o jogo, o pessoal das cidades vizinhas também esse pessoal também se planeja para vir até aqui, fazer essa viagem até Londrina e acompanhar o seu time do coração, no caso o São Paulo. E como choveu muito nos últimos dias, o pessoal não se organizou direito e a venda antecipada de ingressos está fraca. Então eu não diria para você que a gente vai ter uma casa cheia, uma atmosfera de casa cheia, mas acredito que como hoje o tempo ficou muito agradável por aqui, temperatura perto aí dos 30 graus, a previsão não é de chuva, os torcedores são paulinos, o que a gente espera é que eles se mobilizem mesmo que de última hora e consigam trazer um bom público para o Estádio do Café, mas aí acho que não estaríamos falando de 20 mil pessoas, estaríamos falando de algo mais que 10 mil pessoas aqui para acompanhar Madureira e São Paulo. Há uma mobilização sim, mas menor do que em anos anteriores. Legal, André. Grande abraço. Ainda contamos com você aqui no Expediente Futebol, ao longo da nossa programação, no Central Fox. E a partir de 9 da noite, a grande transmissão com o Gustavo Villani, o PVC. Edmundo e Carlos Simon. Tá certa a escalação, PVC? Sim. Isso aí. Gustavo Villani, PVC, Edmundo, Carlos Simon e André Cavalcante, timaço, Fox Sports Brasil. Campinhos, escalações do Madureira, do São Paulo, para esse jogo exclusivo do Fox Sports em TV fechada. O país inteiro vai assistir aqui. São Paulo vai com Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edmar, Jusilei, Shailon e Araruna, Marcos Guilherme, Brenner, Diego Souza. Esse é o time do Dorival Júnior. O Cueva, por enquanto, está fora. E o Petros está suspenso por expulsão contra o Bahia. É verdade. Já vai falar mais desse Cueva. O São Paulo tem mais esse Cueva plantar batata. Já a gente fala mais dele. Mas gostei dessa veemência. Vai plantar batata. Mas lá em Londrina vai plantar café. Se fosse o Cubidia, o maior jogador da história do Peru. Mas lá em Londrina vai plantar café. Foi inferno. Eu fiquei irritado com o Cueva. Que no último dia de férias, eu comecei a acompanhar o noticiário para me atualizar, para voltar, né? Comecei a ler um monte de coisa do Cueva. Plantar batata, Cueva, pelo amor de Deus. O Madureira está escalado, hein? Madureira. É o escambau de Madureira, como falavam, né, Eugênio, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, vai para o escambau de Madureira. Douglas, Felipe Formiga, Danley, Edmário e Renan. Leandro Carvalho, aí uma linha ali com o Rezende, Douglas Lima, Luciano, Naninho, William e o Caveirão, o Souza, que foi um dos jogadores revelados também pelo Madureira, né? Quem foi revelado pelo Madureira também é o Michael, que está no Grêmio. Também, verdade, boa lembrança. Pelo Madureira. Boa lembrança. O Lindoso, que está no Botafogo. Lindoso. Léo Lima, que voltou para o Madureira. Voltou agora. O Souza e o Léo Lima foram campeões mundiais sendo jogadores do Madureira. Em 99, campeões mundiais sub-17. O time que tinha Adriano, que foi revelado ali também, no Mundial Sub-17 de 99. Diego Cavalieri, jogava naquele time. Todos os campeões mundiais ali. Vocês não acham, não, que o São Paulo tem que mandar o Cueva plantar batata e ir pro espaço? Eu acho que o São Paulo... Sinceramente, é um jogador importante, bom jogador, mas então, não é isso tudo para fazer isso tudo que ele tá fazendo aí. É o que você falou, quem é o Cueva na fila do pão. Pô. É o Cueva. Ele não é mais do que um Cueva. Ele não passa de um Cueva. Como você falou, se fosse o Vidias, ok. Pô. Mesmo assim, não justifica. É. E o Raí está conduzindo, que nem o PVC falou, o processo todo aí. E não passa pelo Dorival, isso passa só pela diretoria. E eles estão monitorando o jogador agora, porque eles perceberam que multar não adianta nada. Ele não liga absolutamente nada para dinheiro perdido.
Então, como é que o São Paulo está tentando pegar e enquadrar o Cueva? Fazendo isso que ele está fazendo. Por quê? Porque tem uma Copa do Mundo daqui a 6 meses. E se ele ficar afastado e não jogar, ele corre o risco de não ser convocado e ir para a Copa do Mundo. Corre o risco. Tanto é que o Gareca, inclusive, parece que vem aqui no Brasil conversar pessoalmente com ele. Então, o que o Raí achou por bem fazer para tentar enquadrar o jogador é isso. Primeiro, afastou. Segundo passo, reintegrou. Mas não pode jogar ainda não. Vai só treinar. Depois eles vão ver como é que ele vai se comportar. Se vai poder fazer parte da relação de jogadores para uma partida ou não. E se fizer, se vai começar no banco ou se vai começar como titular. Concordo com você. Vai plantar batata. Concordo. Ele pode até plantar batata. Eu só acho que o Cueva não é ninguém na fila do pão, porque ele não vai na padaria comprar pão. Mas na fila do elenco do São Paulo, ele é o 10º, porque ele veste a camisa 10. Não é? Ele não é o 10 do São Paulo, ele faz diferença sim. Ele é um jogador importante, sim, no elenco do São Paulo. O que ele está fazendo é errado. E eu acho que esse é o grande desafio dessa nova diretoria do São Paulo. Saber enquadrar o Cueva. Não deixar escapar um jogador que é importante, sim. Perder um jogador, perder um investimento, porque ele resolveu dar ruim, como se diz na gíria. Então, essa diretoria do São Paulo tem que mostrar agora a sua competência e trazer de volta, saber aproveitar esse jogador, porque o São Paulo precisa da qualidade que ele tem, sim, hoje em dia. Eu concordo com você. Eu acho assim, concordo com o Eugênio. Agora, assim, tem uma coisa que eu acho que é importante e que o São Paulo, eu sei que está fazendo, que é olhar esse caso do ponto de vista da tentativa de recuperar o Cueva, pelo menos até vendê-lo, porque se o São Paulo tiver uma proposta pelo Cueva, vai vender. Mas o São Paulo está olhando para dentro do São Paulo para entender por que é que 5, 6, 7 anos atrás o Brasil inteiro queria jogar no São Paulo e hoje não é que não se queira, os jogadores querem jogar no São Paulo, mas não se entende, ou pelo menos o Cueva não entendeu, a importância de jogar no São Paulo. E o São Paulo está olhando para esse episódio como um divisor de águas, ou seja, para entender que não pode ser assim. Que o Cueva, o erro do Cueva, e ninguém aqui vai discutir que o Cueva está errado em relação a chegar 6 dias atrasado, em relação a pedir desculpa 5 vezes nos últimos 6 meses, desculpa não é band-aid. Então, assim, a parte disso tudo, o São Paulo está certo de entender que tem um aspecto que ele precisa se recuperar, de se consolidar como um clube que os jogadores olhem e digam, é aqui que eu quero trabalhar. Eu entendo, eu estou aqui no São Paulo porque é muito importante jogar no São Paulo. É importante jogar no Barcelona, é importante jogar no Tottenham, é importante jogar no Real Madrid, é importante jogar no Inter de Milão, mas é importante jogar no São Paulo. Como é importante jogar no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians. Porque isso se quebrou um pouquinho nos últimos tempos. Semana passada a gente discutiu isso aqui, o Savoia até falou, mas quem foi que disse que ele não quer jogar no São Paulo? Precisa ter cuidado. Concordo com o Savoia, tem que ter cuidado com isso. Mas foi o Raí quem disse que ele não estava comprometido com as coisas do São Paulo. PVC, eu sinceramente, eu respeito essa sua tese, mas assim, eu não estou vendo ninguém que não queira jogar no São Paulo, a não ser o tal do Cueva. E o Prato? Peraí. Mas o Prato está no River Plate. Mas o Prato foi embora por isso. Ok, tchau. O Prato foi embora por causa disso. Mas o Hernanes não está e queria estar na China. Ok, mas veja só. O Hernanes não queria. Ano passado o Thiago Mendes pediu para jogar no Lille. O Neymar também não quis jogar no Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain. O Thiago Mendes fez um escândalo para ir embora pro Lille. O Neymar também não quis jogar no Barcelona e foi jogar no Paris Saint-Germain, é outra coisa. O Cueva pode ser o novo Valdívia do futebol brasileiro. Contrato muito longo. O Palmeiras gastou uma grana com esse cara, com esse chileno, venezuelano chileno. Esse cara trouxe mais problemas do que solução. Tá parecido mesmo, hein? Então é o seguinte, só que o São Paulo tem que ser malandramente inteligente para não desvalorizar e perder dinheiro com o Cueva, porque investiu 2,5 milhões de euros nesse cara. Mas estão falando a mesma coisa. A proposta que veio não é verdadeira, porque se fosse alguém lá dentro do São Paulo, e tem muita gente inteligente lá dentro, teria vendido esse cara. Que fosse por 3. Porque a conta que tem que ser feita é o seguinte, ele tem contrato até o final de 2021. O São Paulo tem que pagar salários dele essa temporada, 19, 20 e 21. Mais fundo de garantia, 13º, férias, prêmio. Se juntar toda essa grana, às vezes é melhor até fazer uma doação. Eu não estou brincando, não. Doa. Porque tem muita gente que precisa. Não, porque o que ele está fazendo com o São Paulo é uma falta de respeito incrível. Mas eles não falam a mesma coisa. Incrível. E eu concordo com o Sormani. Quem é Cueva
na fila do pão. Então, vamos lá. Vamos falar a mesma coisa. Tempos atrás, um caso como o do Cueva não acontecia no São Paulo. E o São Paulo está refletindo sobre isso. E eu acho que está correto de refletir sobre isso. Você falou a mesma coisa que eu, só com um exemplo diferente. Eu não disse que ninguém quer jogar no São Paulo. Eu disse que na semana passada o Raí disse que o Cueva não tinha comprometimento com o projeto do São Paulo. Foi o Raí quem disse. A sorte do São Paulo, a sorte do São Paulo é que a seleção peruana, que é uma boa seleção, né? Aqui para o nível na América do Sul, não tem tantas opções assim. Então, mesmo se ele não jogar, ele vai acabar indo para a Copa do Mundo, como o Guerreiro, que está suspenso e vai acabar indo para a Copa do Mundo. E a sorte do São Paulo é que se ele fizer uma Copa do Mundo razoável, pode pintar uma proposta da Turquia, da China, e aí ele vai acabar sendo negociado, mas pelo que estamos vendo aí, o quanto mais rápido o São Paulo se livrar desse cara, melhor, porque além de não ser um bom profissional, é o que está aparecendo pelo noticiário, ele é desinformado, porque parece que ele não tem noção da grandeza do clube onde ele está. Ele não sabe o que representa o São Paulo Futebol Clube e a forma como ele está tratando a instituição, tudo isso é muito lamentável. Eu era um defensor do Cueva até pouco tempo, acho que é bom jogador, realmente é importante para o time. Agora, essas atitudes dele extrapolam a importância dele para a equipe. Então, ó, vai para o Peru, meu filho. Ô, João, inclusive, esse comportamento dele, conversei com algumas pessoas e elas entendem que essa falta de comprometimento do jogador o torna um jogador descartável. Inclusive, uma pessoa me disse o seguinte, que uma pessoa importante no São Paulo se fez a seguinte declaração: ele deveria ser jogador de tênis. Por quê? Ué, ele é individualista, ele só pensa nele. Ele não pensa no coletivo. Aí não dá. Ele não pensa no grupo. Então vai jogar tênis. Você e você sozinho. Perfeito. Percebe? Nem equipe de natação ele teria condições de jogar se ele fosse jogar, fazer o revezamento. Revezamento do Ou jogar tênis em dupla também seria complicado. Sabe o que eu me pergunto também, o Sormani? Eu não sei, a gente não acompanha aqui o dia a dia, os bastidores da seleção peruana. Lá, eu acompanho mais ou menos por alto a imprensa peruana, não há registros de indisciplina do Cueva e de uma postura individualista na seleção do Peru. Mas também não tinha do Valdívia. Eu acho que passa. E como não tem do Chile. Então, e o Valdívia estava no Colo-Colo, está jogando. Não, o Valdívia teve. E foi o destaque. Valdívia teve. Teve negócio de bebê e tal. Teve, o grupo dos 5 que foi afastado lá em 2007. Mas depois não. Depois não, hoje em dia não mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que passa muito pelo que o jogador percebe da direção do clube. Do que ele pode fazer com a direção do clube. O que essa direção vai deixar ele fazer. Concordo com você. Entendeu? Qual vai ser essa postura da direção. É tipo criança que fica testando os pais, o bebê. Eu vou aqui, vou até ali, agora eu vou até ali. Vamos deixar fazer ou não vamos deixar fazer? E aí, por isso que eu digo que é um desafio para a direção do São Paulo. Assim, não, aqui você vai ser enquadrado dessa forma e trazer esse cara para dentro. Isso é verdade. Mas só que não tem direitos econômicos na seleção. Vamos também lembrar. O São Paulo só está sendo obrigado a engolir esse cara porque gastou dinheiro com o Cueva e não pode jogar dinheiro fora. O São Paulo não está numa posição de jogar dinheiro fora. Porque se fosse... a seleção é o seguinte, porque pode fazer mais do que investiu com ele. Se não tivesse direito econômico, sabe o que o São Paulo ia fazer? O São Paulo já tinha feito isso daqui mesmo. Só está preso por outra coisa na área de passo, Moraes. Eu acho importante também dizer o seguinte, um jogador, eu concordo com o que a gente está falando, que se comporta dessa maneira, é um moleque. É um moleque. Não vale a pena. O cara que está testando o patrão dele para saber se ele... Olha, vou chegar tarde, 2 dias de atraso. Eu não vou ficar no banco. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer... É moleque. É mimado, não rapaz. Não passa de um moleque. Vamos testar o nosso patrão para ver o que acontece com a gente, hein? Vamos testar o nosso patrão. Para ver o que acontece. O mínimo que vai acontecer, o telefone vai tocar. Já tocou aí? Vai tocar em breve. E depois, ó. Henrique Dourado, já notícia, Henrique Dourado. Vai testar patrão, rapaz. Se o Messi fizesse isso com o Barcelona, o Messi teria que ser punido. O Messi, é um exemplo. Cueva, como diria o presidente do Conselho Benemérito do Vasco da Gama, quem vai lá?
Irritado na volta das férias. Agora o negócio é o seguinte, é por causa do Cueva, viu, Cueva? Você que me irritou. Eu comparei o Valdívia, mas não é esse Valdívia que está aí agora na tela, não. Esse É o Valdívia detalhe. do Palmeiras. Vem outra encrenca por aí, ou não? Parece que Valdívia, que está no Atlético Mineiro e pertence ao Internacional, pode trocar o Galo pelo São Paulo. O Michael Suel foi para o Grêmio. Está indo para o Grêmio. Não emplacou. E o Valdívia, no Galo, pode vir para o São Paulo. Pode ser um outro problema, porque esse rapaz que pintou como uma grande revelação, ele está com dificuldade não de vejo problema, não. achar, hein? Você vai lembrar, João, nessa mesa aqui, quando ele foi pro Atlético, que eu falei. Não tem lugar para ele no Atlético. Não tem lugar para ele no Atlético. Você tem o Casares, você tem o Otero, você tinha no passado o Robinho, né? Você tem um monte de gente para a função dele. Ele está jogando? Porque eu estou voltando de férias, confesso que eu não ele tenho tem jogado no time B. Roger Guedes, Casares e Otero são os 3 homens da no time titular. Mas a torcida do Galo odeia o Valdívia. Pelo menos as informações que eu recebo são essas. O Atlético jogou algumas partidas, tem jogado algumas partidas do Campeonato Mineiro com o time reserva. Esse time ele tem jogado. No time titular, não. Porque o Atlético tem outros jogadores que agradam mais a torcida na função do Valdívia, que não é mau jogador. E no São Paulo, o Valdívia chega e joga? Eu acho que joga. É? Eu acho que joga. No lugar do Brenner, mas tem que traçar o Nenê também. Ou até no lugar do Cueva, que não tem mais agora, que ele não está jogando. Não, o Cueva, em teoria, vai jogar esse ano até a Copa do Mundo ainda. Eu acho que a história do Cueva no São Paulo vai ser curta. Acho que vai ser curta. Mas ele vai voltar a ser reintegrado, foi reintegrado, está trabalhando fisicamente, porque ele perdeu até a pré-temporada toda, né? Ele voltou 6 dias, atrasou 6 dias, de 12 de preparação. Depois ele não quis ir para Mirassol, não treinou mais 2, quer dizer, ele perdeu metade da pré-temporada. Então ele vai se preparar para voltar a jogar. E acho que enquanto estiver no São Paulo vai ser útil. Só que o São Paulo, tá claro que a história dele aparentemente vai ser curta. O Valdívia joga mais pro lado do campo. Acho que é o lugar que está jogando o Brenner. É uma boa para o São Paulo, Valdívia? Olha, João, por que o Inter dispensou o Valdívia? Primeira pergunta. Não emprestou. Ele teve uma lesão no joelho, que é sabe, inclusive, que o tirou da seleção da Olimpíada do Rio, em 2016. E depois dessa lesão, ele ainda não... Então tá. Na verdade, essa é uma explicação. O discurso, quando o Inter emprestou ele ao Atlético, era o seguinte: o Inter vai jogar a segunda divisão, o Valdívia é um jogador com potencial para ser negociado, então ele é colocado no time da primeira divisão com uma vitrine melhor para que ele seja negociado e cada um fica com um pedaço do dinheiro. Era esse o discurso. Mas ele não rodou no Atlético. O que eu quero saber é o seguinte: tirando esse fator que é importante de uma contusão arrebenta a carreira de um monte de jogador, a gente sabe. Qual é o tamanho desse jogador para ele não conseguir uma vaga no time do Atlético? Entendeu? Será que vale a gente perder 10 minutos discutindo o Valdívia? Que tipo de diferença ele vai fazer no jogador? Ele é um jogador. Qual é a posição do Valdívia? Meia atacante. Meia atacante. Eu não consigo entender onde ele joga. Ele joga no lado esquerdo do campo na linha de 3. Ele é bom jogador. Na linha de 3, e ele faz, por exemplo, o que o Cleison faz no Corinthians. Não, o Cleison virou titular no ano passado. Tem características diferentes. Ele não faz o que o Romero faz, não faz o que o Bruno Henrique faz. O cara que joga nessa beirada, o cara que joga nessa beirada, ele tem que fazer isso hoje em dia. O Everton do Flamengo. Não necessariamente. A participação defensiva. A participação defensiva ele não faz. Então. Ele é criativo. Ele é veloz, porque, por exemplo, Não é veloz. Penteado Tricolor, Penteado Tricolor está me saudando aqui na volta das férias. Obrigado, Penteado, né? Torcedor de São Paulo aqui que faz parte da nossa equipe do Fox Sports. E ele pergunta para vocês, ele é o jogador de velocidade que o Dorival está procurando? Não. É um jogador de bom passe, boa finalização, trabalha bem na intermediária, não joga só aberto, pode jogar centralizado também. É um bom jogador, não é um craque. Não é um craque. O Cueva é melhor do que o Valdívia? Não. Quer dizer, o Cueva é melhor. O Cueva sim. O Cueva é mais habilidoso. O Valdívia não seria mais centralizado onde o Nenê deve jogar no São Paulo? Essa é a questão, onde o Nenê vai jogar no São Paulo? Mais pelo lado do campo. No Inter jogar pelo lado do campo e no Não, tudo bem, não, isso sim, eu estou dizendo, mas a gente chegou a concluir, a gente tá desmentindo essa posição, porque a gente está dizendo que ele não consegue fazer a função pela ala. Ele consegue fazer a parte defensiva. Ele consegue fazer a parte defensiva, não faz a parte defensiva. Não tem como. O que o homem que comanda o time, que é o Dorival, que é um cara que faça a ponta e que faça tudo, né? Que amplie. Que tem a velocidade, que tem a participação. Não é a dele, não é isso. Ele não é um velocista, mas dos homens de velocidade que o Dorival queria, o Scarpa não é um velocista, mas o Dorival queria o Scarpa.
O Scarpa ele queria ter. Aí ele queria ter o David do Vitória, ele queria ter o Scarpa. O Scarpa não é um velocista. O Valdívia é um jogador que tem criatividade, pode ser útil para ocupar uma parte do elenco, não ser titular absoluto, pode ser útil. Agora, não é um jogador que vai chegar e resolver o problema do São Paulo. Isso não é, não. Muito bem, então é isso. Michael Suel indo para o Grêmio. Uma boa para o Grêmio, Michael Suel? O Grêmio se vangloria, inclusive o presidente já falou de ter uma estrutura para a recuperação de jogadores. Fez isso com vários aí no ano passado. O Michael Suel é mais um exemplo desses jogadores, que a gente sabe que já mostrou na carreira, em algum momento, muita habilidade, muito potencial, mas que nos últimos anos vem muito por baixo, envolvido com muitas lesões e tal. Mas, de repente, o Grêmio faz mais um milagre. Que eu confesso que eu não sei a resposta, já vocês podem me responder. Tá bom, Hepta? Fica ligado aí que dá uma perguntinha pra vocês aí. Essa informação procede, viu? Qual, hein? Do Valdívia. Estamos discutindo algo que não é que a gente está discutindo, não, procede. Valdívia vai para o São Paulo? Não, não é que vai. São Paulo está tentando, de fato. Dorival aprova? Você tem essa Dorival informação? aprova. A informação que eu obtive agora é que Dorival aprova e que, na verdade, a ideia é para que ele jogue na beirada. E não centralizado. E vocês já falaram aqui que não é a dele, muito, né? Não, de repente pode vir a ser, né? Sabe que isso é uma informação. Não sei se de repente, como é que o Dorival, por exemplo, o Robinho nunca correu atrás de ninguém. Não. Quem fazia a recuperação ali, a marcação era o Renato. Na época do próprio muito mais talentoso do que o Valdívia. O Valdívia joga pelo lado do campo. Joga pelo lado. Sim, você pode discutir. Mas ofensivamente, marcando não ele tanto. tem deficiência de armação. Agora, a gente também não pode partir de marcação. De marcação. A gente também não vai partir da premissa de que assim, um jogador de 22, 23 anos que tem um defeito, que não possa ser corrigido. Não é porque o cara joga dessa maneira que vai jogar a vida inteira com o mesmo defeito que ele tem. Tá? Você vai trabalhar para que ele possa evoluir. Uma coisa é positiva nessa história toda. Dorival tá vendo o programa. Tá assistindo o programa, Dorival? Deve estar vendo o programa. Grande abraço, Dorival. Valeu, Dorival. O senhor tem uma coisa legal. O Dorival, o Sormani está confirmando essa informação porque ele é bem informado das coisas do São Paulo. O Dorival pediu o jogador. Pelo menos isso. Sim. Né? Se pediu, se pediu, vai então saber tá legal. O Dorival encaixar. vai saber exatamente. Boa sorte aí. Nenê, Diego Souza, Marcos Guilherme, Valdívia, Jusilei. No meio campo ali, no meio campo pra frente. Treles está chegando. Já chegou. Diego Souza. Diego Souza, incorporou. Já dá uma outra cara, né? Muito bem. Dorival, escala aí o time. Você é competente para isso. Muito bem. Já tem uma pergunta aqui para a produção, hein? Mas antes, o Jackson fala aqui. Pergunte para o mito dos palpites, Leandro Quesada, qual é o palpite dele para Madureira e São Paulo. Então isso requer a vinheta do Bolão Fox. Aperta o play. Cara de mal. Quesada, sua fisionomia de alegria, de motivação, quando chega a hora do Bolão Fox. Olha lá, ele estufa o peito, respira fundo, que elegância. E sobe o som, toca a música para o Bolão Fox. Clima de suspense no ar. Quem classifica? Um jogo só. São Paulo joga pelo empate. Se o Madureira vencer, ele se classifica. Essa música de fundo é sensacional. Você gosta? Sensacional. Então ela será mantida, porque esse quadro foi idealizado para você. Imagina. Se você gosta, ela ficará. Quem classifica? Olha, Madureira ou São Paulo? Um jogo só. Eu vou dar o palpite, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Ano passado, meu aproveitamento era de 4,6%. Durante toda a temporada? Durante a temporada. Péssimo, portanto. Aproveitamento de série E, F, né? E geralmente quando eu falo que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Ontem, por exemplo, falei que ia dar Caxias. Quem se classificou? Atlético Paranaense. Então, gente, é só palpite, tá? São Paulo passa. São Paulo Futebol. Mas como o meu aproveitamento é tão péssimo, São Paulino, então não leve muito em consideração isso, e o torcedor do Madureira também não fique preocupado. Mas você não está passando a informação na totalidade, porque você está omitindo um fato importante. Esse foi o seu aproveitamento em 2017, perfeito?
Mas você quer saber o desse ano? Não, o de 2016, o senhor teve um aproveitamento de 1,79%. Portanto, houve uma evolução. Uma evolução gritante no seu... Mais de 300% Ou de evolução. seja, 2018 você acertará muito mais, João, dinheiro você é um dos seus maiores amigos, mas essa foi uma trairagem ter trazido esse número. A produção me passou isso. O Quesada acertou muito mais em 17 do que em 16 e acertará mais em 18. Está em viés de alta. Em viés de alta. Vale a pena investir nos palpites do Quesada. Então vai dar São Paulo, é isso, Quesada? Vai dar São Paulo. PVC, Madureira ou São Paulo? São Paulo 3-0. São Paulo 3-0. Fábio Sormani. Eu acho que São Paulo passa também. Passa bem. O São Paulo passa. São Paulo passa. Capitão América, Eugênio Leão. Pula, não precisa, né? Não precisa. São Paulo com muita tranquilidade. Se fosse... Não precisa. São Paulo com muita tranquilidade. Se fosse campeonato. Como diria o nosso amigo lá, Hepta. É futebol, hein? É futebol. Um jogo só, hein? Mas vai dar São Paulo também. Também acho que vai dar São Paulo. Gustavo Villani hoje vai narrar. O que é que vocês fizeram aí na produção? Um campinho com o São Paulo, com essas novas contratações. Olha aí, ó. Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Reinaldo. Jusilei. Aí uma linha com Valdívia, Nenê, Petros e Marcos Guilherme. E Diego Souza. Gostaram? Não. Não, Sormani. Eu tiraria o Jusilei, colocaria o Douglas. Tiraria o Petros, colocaria o Shailon. Aí ficaria legal. Cadê o Hudson nesse time? Eu falei Douglas, não. Eu quis dizer Hudson. Segundo o time, esse time foi montado pelo Hudson. O Hepta colocou o Hudson no banco. Não, eu tiraria o Jusilei e o Petros. Acho que são dois jogadores. Esse esquema é um esquema muito ofensivo e que vai criar muitos problemas para o sistema de defesa da equipe do São Paulo. Porque assim, a gente acabou de falar que o Valdívia não marca. O Nenê não marca. O Marcos Guilherme é um cara de ataque. Se bobear, ele passa o gol. É verdade, é um cara de ataque. Muito bom jogador, muito bom jogador. Diego Souza é um cara que atua nessa faixa ali do meio, um pouquinho na... Quem que vai marcar só o Jusilei? Coitado do Jusilei. E o Petros, rapaz. Aí sobrecarrega o Petros também. Jusilei, meu filho. Quem que fez esse campinho aí? Coitado de você. Quem fez esse campinho time aí vai ser difícil. Quem fez esse campinho certamente não é torcedor de São Paulo, né? Quem fez foi o Hepta. Pois é, tá explicado. Torcedor do Corinthians, mais grande profissional, isento, está ali fazendo. Ô, João, te contei a história do Hepta, que ele foi jogar ovo na casa de um presidente de um time de futebol? Ele pode falar isso, Hepta? Mandou seguir o programa, hein? É melhor a gente seguir. A pergunta para a produção. Nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco, não é isso? Porque a pergunta aqui é sobre o Corinthians. Qual será o nosso próximo tema, produção? Nós vamos falar do Flamengo, então tem tudo a ver, hein? Porque apareceu aqui no Twitter, eu não sei se ele andou nesse período aqui que o Hamilton esteve brilhantemente comandando o expediente, mandando mensagens, mas há muito tempo que ele não aparecia. Ele apareceu aqui no Twitter. O ladrão Inca, olha aqui, mandou mensagem. Verdade. É o maior fã de Guerreiro que eu conheço. Admirador do futebol de Paulo Guerreiro. E ele está perguntando um negócio aqui que eu confesso que eu não estou sabendo. Ele falou assim, que história é essa de que tem notícia que o Guerreiro pode ir para outro time que não é o Flamengo? Tem isso, produção? Tem. Mas qual é o time? Hein? Fala para mim, produção. Não. Ele vai voltar? Vai para lá? Fez o gol contra o Chelsea lá de cabeça, é isso? Vai voltar para lá? É isso mesmo? Mas existe essa